Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Pessoal, o nosso estudo, como a gente faz nos demais conteúdos, aqui no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos fazer um estudo bem objetivo, trabalhando os artigos que têm maior chance de aparecer em prova. Vou explicar para vocês o funcionamento do ECA, a lógica do ECA, e vai ser importante que depois vocês refaçam, claro, toda a leitura da lei, tá? Porque é bastante conteúdo, são muitos artigos, né? A lei é bem extensa, tá? E a banca pode cobrar qualquer um dos artigos previstos no edital. Então, é importante que, além de assistir às aulas, vocês refaçam a leitura e que também leiam aqueles artigos ou incisos que eu eventualmente não comente em aula. Porque se eu for comentar todos, fica muito extensa e muito cansativa a aula. E não é a nossa proposta, né? Nossa proposta aqui é ajudar o teu caminho, que vai fazer uma prova de concurso público, que não tem tempo para perder para ficar 5, 6 horas assistindo uma aula sobre o ECA, né? Então a gente vai tentar, em um tempo menor, passar esse conteúdo de uma forma bem direta, bem objetiva, com a certeza que vocês vão estar preparados, então, para acertar as questões que virem na prova sobre o ECA, tá? Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição no meu e-mail, gustavofregapane@gmail.com. Vamos trabalhar, pessoal? Bom, primeira informação importante. Usa a apostila que eu disponibilizei aqui no curso, tá? Porque o ECA, quase todo ano ele sofre alteração. Ele sofreu alteração bem recentemente e a minha apostila está bem atualizada de acordo com o que pode ser cobrado, tá? Se tu estiver utilizando ou estudando por um outro material, vai acontecer de eu comentar um artigo e ele está desatualizado no teu material. Por isso eu sempre recomendo usar a apostila que eu forneço. Até porque a nossa apostila ela tem um pouco de esquematização, né? Tem alguns quadros comparativos sobre aqueles pontos que caem muito em prova, que tu tem que ter cuidado para diferenciar, tá? Bom, pessoal, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos trabalhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 1º só apresenta a função dessa lei. Para que serve o ECA? Para dispor, então, sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E quem é criança e quem é adolescente? Isso o artigo 2º responde, e vocês têm que diferenciar, têm que saber diferenciar quem é criança e quem é adolescente, tá? Criança é até 12 anos incompletos. Cuidado com este incompletos, porque no dia do aniversário, no dia que a criança completa 12 anos, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente, tá? Então, do nascimento até 12 anos incompletos, criança. 12 anos completos, até os seus 18 anos de idade, é adolescente, tá? É isso que nós temos no artigo 2º, isso cai muito em prova e já tem um quadrinho na apostila para esquematizar, tá? Por isso que eu não vou colocar no quadro o esquema, porque este a gente tem na apostila. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto para quem tem também 18 a 21. Então o ECA, ele vale para crianças, e a gente já viu que as crianças é até 12 anos de idade incompleto, e ele vale para os adolescentes, que a gente já viu também, né, que o adolescente, ele vai até os 18 anos, dos 12 aos 18 é adolescente. Excepcionalmente, além de atacar quem vai de 0 a 12 incompletos e de 12 a 18, pode ser que o ECA seja aplicado de forma excepcional, não é regra, a pessoas que já seriam adultos, dos 18 aos 21 anos, tá? Vejam bem, excepcionalmente, porque em regra, quem tem mais de 18 não é protegido pelo ECA, tá? Porque a partir de 18 anos é adulto. Só que em alguns casos vai ser possível. Por exemplo, o menor que praticou um ato infracional e está sofrendo uma pena de internação, ele pode ficar internado mesmo após ter completado 18 anos, tá? É uma medida de internação, melhor dizendo, não é pena. A internação ela é uma medida, né? É uma medida aplicada, então, ao jovem, tá? Muito bem. Então é isso que nós temos que levar para a prova. O ECA vale para criança e adolescente como regra. Então esses aqui sempre são protegidos. Em alguns casos, quem tem 18 a 21 também vai estar alcançado pelo ECA, mas de forma excepcional, tá? Muito bem, o artigo 3º ele assegura para a criança e para o adolescente, como não poderia deixar de ser, os direitos fundamentais da pessoa humana.
Porque o artigo 5º da Constituição Federal traz direitos fundamentais que valem para todos, inclusive, é claro, para crianças e adolescentes, assim como os artigos seguintes da Constituição, como o artigo 6º, como o artigo 7º e assim por diante, tá? Sem prejuízo da proteção integral. Então, além da proteção integral que essa lei trata, também serve para os jovens, para as crianças e adolescentes, todos os direitos fundamentais previstos lá na Constituição Federal, e aí também deve garantir, então, todas as oportunidades e facilidades para facultar, para possibilitar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre a liberdade e sobre a dignidade, tá? Esses direitos que esta lei enuncia, conforme o parágrafo único do artigo 3º, eles se aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião ou crença. Quer dizer, sem nenhuma discriminação, tá? Todos tratados da mesma forma, toda criança ou adolescente vai ter essa proteção integral, não importa nenhum desses fatores, tá? Muito bem. O artigo 7º ele fala da absoluta prioridade que deve ser dada para a criança ou adolescente. E essa absoluta prioridade é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Vejam, não é só do poder público, porque não adianta só o poder público fazer políticas públicas se a família, a comunidade e a sociedade como um todo não se engajarem. O que adianta existir uma lei do poder público, uma norma do poder público que ninguém cumpre? Não adianta nada. Então há uma necessidade de um engajamento de todos esses atores na proteção da criança e do adolescente. Família, comunidade, sociedade em geral e, é claro, também o poder público fazendo sua parte, tá? Vão, então, assegurar essa absoluta prioridade e a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E quanto a todos esses direitos, o ECA ele vai trazer algumas disposições para que se alcance isso, tá? Bom, essa garantia de prioridade, ela compreende 4 coisas, e é muito comum em provas de múltipla escolha, quando tem uma parte da lei que traz 4 situações, é muito comum a banca copiar essas 4 em cada uma das assertivas e colocar uma 5ª assertiva incorreta. E te perguntar qual que está errada, qual que não está compreendida dentre a garantia de prioridade para crianças e adolescentes. Então a gente tem que saber quais são os 4 elementos aqui compreendidos nessa garantia de prioridade que as crianças e adolescentes terão. Primeiro, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. É aquilo que se diz, né? Mulheres e crianças primeiro. Sim, as crianças vêm primeiro e está previsto aqui no ECA, tá? Primazia, então, de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Esse é o primeiro fator. Segundo, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Ser atendido antes também nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Também o poder público deve dar preferência na hora de optar nas políticas públicas que vai desenvolver que tenham políticas públicas para crianças e adolescentes. E ainda destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Tudo isso está compreendido aqui, então, nesta garantia de prioridade tem que ser assegurada para a criança e adolescente. Temos no artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei, né? Vai ser punido na lei, vai haver uma punição para quem praticar algum atentado, seja por uma ação ou por uma omissão, aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E a gente tem no final do próprio ECA a questão dos crimes, né? Dos crimes praticados e também outras infrações praticadas que serão punidas pela lei, tanto pelo ECA como por outras leis. E o artigo 6º, ele traz uma norma de interpretação do ECA. Porque o que é interpretar uma lei? Interpretar uma lei é ler o artigo dela e retirar o sentido. Porque uma frase para mim pode ter algum significado, e para você que está aí me assistindo pode ter outro significado. E como é que se deve interpretar então o ECA? Quando eu vou ler qualquer artigo do ECA, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar
eu tenho que levar em conta o fim social a que se dirige o ECA. Qual é o fim social que se dirige o ECA? Proteger a criança e o adolescente. Então, sempre que eu olhar uma norma, eu vou interpretar ela com base nisso. Olha, essa norma foi colocada aqui no ECA para proteger a criança e o adolescente. Não para dificultar, não para prejudicar. Sempre para proteger, tá? Tem que levar em conta, então, os fins sociais a que se dirige essa lei, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, que são aqueles previstos no artigo 5º da Constituição Federal, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. E isso é um ponto importantíssimo do ECA. Por que a criança ou adolescente é tratada diferentemente do adulto? Porque um adulto pode ser condenado por um crime de homicídio e o adolescente não vai ser condenado. Por que essa diferença, afinal de contas? Porque o adolescente, ele é uma pessoa em desenvolvimento. E se entende que o adulto é uma pessoa completa, embora a gente nunca seja, né? Mas é como se... essa que é a lógica que tem o ECA, tá? Bom, quando é adulto, pode responder pelos seus atos. Enquanto é adolescente, ainda não pode responder pelos seus atos. E aí, claro, não vamos deixar por isso mesmo, mas o tratamento que vai ser dado ao adolescente é diferente do tratamento que é dado para um adulto. Porque um adulto vai responder um processo criminal, pode ser condenado a muitos anos de prisão. E o adolescente vai responder um processo também, só que ele no máximo vai sofrer uma medida de internação por algum tempo, tá? É um pouco mais simples a punição para o menor, até porque ela tem um caráter mais educativo do que em relação aos adultos, tá? Então essa que é a ideia do artigo 6º, trazer a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento. Esse tema da maioridade penal foi muito debatido no Brasil há alguns anos, né? Mas acabaram mantendo, então hoje a gente continua tendo que até os 18 anos é adolescente e por crimes ou contravenções praticados até a cidade, não responde como crime ou contravenção, responde como um ato infracional, que está previsto então no próprio ECA aqui como lidar com este ato infracional. Tá? Muito bem, este é o primeiro título do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma apresentação então do que a gente vai estudar a partir de agora. Começando, então, sobre um assunto que nós falamos muito já nessa introdução, que são os direitos fundamentais. O ECA ele assegura para a criança e adolescente, como não poderia deixar de ser, os direitos fundamentais. E agora vem o título com os capítulos que vão falar sobre alguns desses direitos fundamentais. Começando com o direito natural, que é o direito à vida, e o direito à saúde, né? A criança e o adolescente, conforme o artigo 7º, têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E agora vem uma série de normas para garantir, da melhor forma, a proteção à vida e à saúde da criança e do adolescente. Temos no artigo 8º que é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, que é um princípio do SUS, inclusive, ao parto e ao puerpério, que é o momento após o parto, né? E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. O atendimento pré-natal vai ser realizado por profissionais de atenção primária. O parágrafo 2º traz que os profissionais da saúde de referência da gestante vão garantir a sua vinculação, e destaca agora, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. A mulher ainda tem escolha sobre o local. Tá? Os serviços de saúde onde o parto for realizado vão assegurar às mulheres e aos filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência à atenção primária, bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à alimentação. O parágrafo 4º traz uma informação importante que já caiu em prova de concurso, que cabe ao poder público, é dever do poder público, proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. O estado puerperal é aquele logo após o parto. Isso é tratado, inclusive, lá no direito penal, que, em razão do estado puerperal, pode acontecer de uma mãe matar uma criança recém-nascida, seu próprio filho. Tá?
Isso pode acontecer, é algo cientificamente estudado. Então, o poder público ele deve dar assistência psicológica para a gestante e para a mãe, também para minimizar efeitos desse estado puerperal e evitar que coisas desse tipo possam acontecer. Tá? Muito bem. Também assistência psicológica vai ser prestada para gestantes e mães que manifestem interesses em entregar seus filhos para adoção, tá? Bem como gestantes e mães que estejam presas, que estejam em situação de privação de liberdade. O parágrafo 6º também é muito importante para fins de prova, tá? Ele traz que a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, de trabalho de parto e pós-parto imediato. Pessoal, ela tem direito a escolher um acompanhante para ir com ela. Se a banca afirmar que são 2, está errado. Se a banca afirmar que ela não tem direito, está errado. Se a banca afirmar que ela não pode escolher, está errado. Porque se a banca afirmar assim, ó, a gestante tem direito a um acompanhante escolhido pelo médico ou escolhido pelo hospital, não, é ela que vai escolher, tá? Cuidado com esse detalhe, então, no parágrafo 6º aí, isso também aparece bastante em provas, tá? Depois vem alguns direitos complementares aqui no aleitamento da gestante. Vale a pena vocês fazerem as leituras também dos parágrafos 7º a 10, tá? Mas eu destaquei aqui aqueles pontos que mais aparecem em prova desse artigo. Na sequência, temos o artigo 9º, tá? E aí o poder público e as instituições e os empregadores, tá? Vão propiciar condições adequadas para o aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade, que estão presas, tá? E aí nós temos, então, no parágrafo 1º, que os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, para planejamento, implementação e avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua, tá? Muito bem, temos no artigo 10 que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, sejam eles, e esse é um detalhe importante, públicos ou particulares, ambos, tá? Não é só para o hospital público esse regulamento aqui, é para todos os hospitais, tá? Que atendem a gestante. Eles são obrigados, primeiro, manter registro de atividades através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Memoriza esse prazo aqui, tá? Tem uma lógica, né? O ECA protege quem? Criança e adolescente, que vai até 18 anos, né? Então, eles são obrigados por 18 anos a manter os prontuários individuais. Tem que estar registrado. Claro, o hospital pode botar no arquivo, mas tem que estar lá no hospital. Se alguém for lá no hospital buscar informação, tem que estar lá disponível, tá? Pelo menos, então, pelo prazo de 18 anos, tem que manter registro de todas as atividades envolvidas com a gestante, tá? Segundo, identificar o recém-nascido mediante registro de impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas, tá? Isso é para evitar que se troquem bebês na maternidade, né? Terceiro, proceder exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente intercorrências do parto e o desenvolvimento do recém-nascido, que também se chama de neonato, né? Manter um alojamento conjunto, possibilitando que a mãe permaneça com seu filho recém-nascido. Acompanhar a praxe de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer lá na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. O artigo 11 traz ali que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Quando se tratar de criança ou adolescente com deficiência, tá? Eles devem ter atendimento sem nenhuma discriminação ou segregação. Temos depois no artigo 12 que os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive unidades neonatais, tá? Eles devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável quando estiver internado uma criança ou adolescente, tá? Então, sempre que tem criança ou adolescente numa unidade de saúde, ela tem direito a ter a permanência integral de um dos pais ou responsável, tá? Isso tem que ser assegurado
os hospitais eles são inclusive treinados e informados sobre isso. Tá? O artigo 13 ele fala sobre a questão de maus tratos, né? Havendo uma suspeita ou uma confirmação de um castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou maus tratos contra a criança, a unidade de saúde ela tem que comunicar obrigatoriamente o conselho tutelar. E aqui vem a pegadinha para a prova. Quem é que tem que ser comunicado? Atenção, é o conselho tutelar. Não esquece disso. Na hora da prova, a banca pode informar que é outro órgão, tá? É o conselho tutelar que tem que ser comunicado sempre que chega a unidade de saúde uma criança machucada e há uma suspeita que possa ser ali maus tratos ou castigo físico, tá? O parágrafo 1º traz que gestantes ou mães que tenham interesse em entregar seus filhos para adoção são obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento para infância e juventude. Justiça da infância e juventude. Cuidado, não confunde. Castigo físico, conselho tutelar. A adoção, aí é juizado, juiz da infância e juventude, tá? Temos no artigo 14 mais algumas disposições sobre o SUS. Importante o parágrafo 1º, que traz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos que forem recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? E a banca pode trocar, dizendo que não é obrigatório, dizendo que é facultativo, né? É obrigatória a vacinação quando for recomendado, tá? É um dever dos pais ou responsáveis fazer a vacinação. Tem outro detalhe importante que está no parágrafo 5º, tá? Que é obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de algum risco para o seu desenvolvimento psíquico, tá? Tem que ter esse cuidado também. Esse parágrafo 5º também é importante para a prova. Vamos para o próximo capítulo, aqui ainda dentro dos direitos fundamentais do ECA, para falar sobre liberdade, respeito e dignidade, tá? Que são direitos, né, da pessoa humana, assim como é para qualquer pessoa na Constituição Federal, é para criança e adolescente aqui no ECA. E aí o artigo 16 fala sobre o direito à liberdade. O que está compreendido neste direito à liberdade? Primeiro, o direito de ir e vir e de estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Claro, ressalvadas as exceções legais, aqueles lugares onde crianças e adolescentes não podem frequentar. Mas, via de regra, criança e adolescente, como qualquer pessoa, tem direito de estar em todos os lugares públicos, tá? Segundo, direito de opinião e expressão, direito de manifestar a sua opinião e expressão. Terceiro, direito de crença e culto religioso. Esse direito, essa proteção religiosa e essa liberdade religiosa já é assegurada para crianças e adolescentes. O direito de brincar, praticar esporte e divertir-se, um direito importantíssimo para o desenvolvimento saudável de uma criança, que muitas vezes é violado com o trabalho infantil. O trabalho infantil, além de ser uma exploração e causar cansaço excessivo e prejuízos à formação da criança e adolescente, impede que ela esteja também brincando, praticando esportes e se divertindo, que é algo necessário para o desenvolvimento da pessoa, tá? Também está dentro da liberdade o direito de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, direito de participar da vida política na forma da lei, e também o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação, sempre que esteja passando por alguma necessidade desse tipo, tá? Próximo direito que nós temos é o direito ao respeito. E o direito ao respeito é a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E ele abrange a preservação da imagem, e por isso, principalmente, veículos de comunicação não divulgam nomes e fotos de crianças, né, e adolescentes. A preservação da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos seus objetos pessoais. Tudo isso tem que ser respeitado de uma criança. Não se pode violar esses valores aí que são importantíssimos, tá? Temos no artigo 18, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento que seja desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Temos no artigo 18A que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel. Esse artigo 18A que foi inserido pela polêmica Lei da Palmada, que
que colocou aqui no ECA, tá, uma série de informações para proteger a criança de castigo físico e de maus tratos, tá? E aí ele conceitua ali no parágrafo único, isso que é o importante para a prova, tá? O que é castigo físico? Castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre criança ou adolescente, que vai resultar em um sofrimento físico ou numa lesão. Esse é o conceito de castigo físico. É uma agressão, uma violência física contra a criança ou adolescente. E o tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, tá? Aqui entra aquela violência psicológica, tá? Algo que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente, tá? E aí nós temos aqui, então, medidas que podem ser aplicadas, tá? Aos pais, integrantes de família ampliada ou responsáveis, ou agentes públicos que executam medidas, tá? Que são encarregados por crianças e que estejam praticando castigo físico ou tratamento cruel. Eles, conforme o caso, serão os agressores, né? Encaminhados a programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhados a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhados a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a um tratamento especializado, o responsável fica obrigado a encaminhar a criança para que a criança se recupere de eventuais choques ou traumas em razão disso, e também a medida de advertência. Quem aplica essas medidas, pessoal? O Conselho Tutelar, tá? Essas medidas, então, de proteção aqui à criança ou adolescente em relação a castigo físico ou cruel, essas medidas todas são aplicadas pelo Conselho Tutelar quando ele acompanha esses casos, tá? É isso que nós temos neste capítulo ainda sobre direitos fundamentais. Muito bem, pessoal, paramos por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo e no próximo a gente segue com o direito à convivência familiar e comunitária a partir do artigo 19 aqui do ECA, tá? Dá um clique que eu já volto. Até logo!